Yes, Mekalusalaba. Yes. Somente. Pai, te agradecemos. Papa, te précieux merci. Muito obrigado pelo esse primeiro domingo do mês de fevereiro. Merci pour notre premier dimanche à mois de février. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te précieux merci pour notre son zambo zo sala na ba vie na biso. Te agradecemos pela tua presença. Merci pour notre présence na yo. Declaramos esta manhã uma manhã abençoada. Te déclarer tongo alléluia pambolami. Deixa que este novo mês seja mês de transformação. Tika mois oya sika ezala mois de transformation. Que toda derrota seja destruída. Échec nyonso ezala détruit. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Toda derrota. Échec nyonso. Este mês está julgado. Na mois oyo eza jugé. Está destruído. Eza détruit. Pelo nome do Senhor Jesus. Au nom de Jésus. Declaramos a vitória. Te déclarer victoire. Declaramos sucesso este ano. Te déclarer succès ce mois. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Tudo vai dar certo neste mês. Nyonso ekozala malamu na mois oyo. Declaramos prosperidade. Te déclarer prospérité. Sucesso de uma maneira sobrenatural. Succès d'une manière surnaturelle. E a proteção divina. Et la protection divine. Pai. Père. Voltaremos aqui no fim de mês para te bendizer. Tokozonga wana fin à mois pour na kopesa merci. Em nome de Jesus. Amen. Caro Espírito Santo. Saint-Esprit. Te deixamos lugar. Faça as tuas obras. Salami salanayo. Abençoa cada um de nós. Pambola moko moko na biso. Fala conosco esta manhã. Lobela biso na tongo alelo. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Glorifica Jesus. Betela nzambe maboko makasi. Não, essas mãos não é para Deus. Maboko eza nzambe te. Será que alguém pode ter chuva de palmas? Est-ce que mutu mwako iko pesa mbula ya maboko? Para a glória do nosso Senhor Jesus. Pona gloire ya nzambe. Ainda não estou ouvindo nada. Barulho. Nanu na yoke lokote. Deus é bom, Deus é bom. Samba samalamu. Ele é muito bom conosco. Il est très bon pour nous. Aleluia. Amen. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu vos recebo nesse novo mês. Primeiro domingo do mês de fevereiro. Premier dimanche à mois de février. Sejam bem-vindos no mês de fevereiro. Que o Deus do nosso Pai Dayo Samuel abençoe cada um de vocês. Mês de fevereiro é o mês de julgamento contra toda derrota. Mois de février
eza mwa ya jugement contre échec nyonso. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus, Este mês, moi oyo tudo que se chama derrota na tua família, no teu sangue, está julgado. nyonso babengi échec na famille na makila na yo eza jugé. Eu disse tudo que se chama derrota Alobi nyonso babengi échec na tua vida na vie na yo está destruído esta manhã. eza détruit na ntongo ya lelo. Este mês terá sucesso. Moi oyo kozala na succès, Tudo que você vai pegar dará sucesso. nyonso kosimba ekozwa Ainda succès. não estou ouvindo amém. Profetiza o sucesso. Na prophétiser succès, Êxito na tua família. réussite na famille, Êxito nos teus afazeres. réussite na bafaire O na yo, êxito nos teus negócios. réussite na bafaire na Eu yo, disse êxito nos teus projetos. nalobi réussite na baprojet, Tudo que leva na derrota está destruído este nyonso mês. ememaka na échec eza détruit na ntongo In ya lelo. Jesus' name. Au Que a nom de bênção Jésus. do Senhor Que la bénédiction de seja l'Éternel a sua partilha. soit ton partage. Em Jesus' name. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Vamos tomar nos assentos. Tozwi bisika na biso. Sejam bem-vindos na presença do Senhor. Boyei malamu na présence ya Nzambe. Não vamos esperar os atrasados, já quase 9h45. Tokozela Não é ba normal. retardataire te, toza déjà 9h45. E as pessoas vêm no culto tarde, não é bom. Eza malamu te batu koya na culte retard. Devemos corrigir, estamos no ano novo. Faut to corriger na année ya sika. Então é por isso que quero já pregar. Normalmente eu queria começar em 9 pontos. Normalement il fait na banda 9h juste. Amém. Bom apetite. Bon appétit. Esta manhã quero continuar o ensinamento do domingo passado Na tongo lelo na ngina continuer enseignement ya dimanche passé acerca da bênção. sur la bénédiction. Quem foi abençoado domingo passado? Nani apambola ki No dimanche passé. encerramento de 21 dias. Na clôture il y a 21 jours. Essa manhã é muito fraca. Amen. Quero tirar como subtema esta manhã Alingi na pesa sous-thème ya tongo lelo. os benefícios e perigo de bênção do teu pai. Le bénéfice et les dangers de la bénédiction de ton Père. Os benefícios Les bénéfices ou as vantagens ou les avantages e perigos et les dangers de bênção de bénédiction do teu pai. Quando E eu falo do teu pai, ton estou père. falando de Deus, Tango nazolobela papa nazolobela Nzambe que é representado pelo pai espiritual. oyo aza représenté par ton Père spirituel. Falei domingo passado Alobaki dimanche passé que é a bênção que determina a vida da pessoa aqui na terra. eza bénédiction de Deus. déterminaka vie ya mutu na vie awa na mabele. A bênção de Deus La bénédiction de Dieu que coroa a vida de alguém. ne ekoronaka vie ya mutu. A bênção de Deus Bénédiction ya Nzambe faz a diferença Et entre ça, là. homens, salaka différence entre batu, entre empresas, entre ba entreprise. A noção de bênção é muito importante para cada filho de Deus de conhecer. Notion ya bénédiction eza très important pour na mwana Nzambe nyonso ayeba yango. Sem bênção, você não vai nenhum sítio. Sans bénédiction okokende sika moko E te. Deus me disse ontem à noite, Nzambe alobi na nga alobi na butu, uma das maneiras de julgar a derrota é a bênção de Deus. moko ya balolenge ya kojuge échec eza la bénédiction de Dieu. Provérbio 10, 22. Proverbe 10, 10, 22. verset 22. Vimos domingo esse versículo de Provérbio. Tomonaki dimanche ce verset de Proverbe. A Bíblia diz: Bible elobi, a bênção do Senhor que enriquece. c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lectores. A bênção do Senhor
enriquece La bénédiction de l'Éternel enrichit e não acrescenta dor algum. et ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Sim. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. A bênção do Senhor traz o quê? Prosperidade. Lipamboli Nzambe memaka prospérité. Amém. Amen. Essa é a linguagem do quê? Palavra viva. Diz assim a palavra do Senhor. Amen. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza. Amém. Amém. A bênção do Senhor é. A base. É bom escrever essas linguagens muito importantes. La bénédiction de l'Éternel, c'est la base. É a base da verdadeira riqueza. C'est la base de véritable richesse. Pois não traz tristeza e não traz preocupações. Não traz o quê? Tristeza. Tristeza Et memaka tristesse nem preocupações. ni préoccupation. Quando Deus te enriquece, Tango Nzambe enrichir yo, ou a verdadeira riqueza de Deus, au véritable richesse ya Nzambe, não traz tristeza. tristesse pe ba préoccupation. A pessoa tem riqueza, não dorme bem. Eza na bato aza na ba richesse mazola la bien te. Porque o sangue das pessoas que ele matou Po makila continua a bato, reclamar. makila bato abomaki ezo continuer ko réclamer. Tem dinheiro, Aza na mbongo, mas tem problemas. mais aza na ba problème. Mas a riqueza de Deus, Et richesse ya Nzambe, amém? amen. A Bíblia diz: não traz o quê? Tristeza. Bible lobi ememaka tristesse Não te. traz problemas. Ememaka problème te. Você está calmo. Oza très calme. As tuas coisas estão a avançar. Moi si azo avancer, As tuas coisas. makambo ezo avancer, Você tem a paz. oza na kimia Sem preocupação. sans préoccupation. Essa é a riqueza que vem de Deus. C'est ça la richesse qui vient de Dieu. As coisas. Explica aqui que o verset à proverbe ezolobela biso des choses. Temos primeiro a bênção. Toza na eloko ya liboso la bénédiction, E a segunda é o quê? A riqueza. même la richesse. Amém. Amen. E eu disse que não podemos confundir a bênção com a riqueza. Alobaki toyi ko confondre te bénédiction na richesse. A bênção é uma coisa e Bénédiction, a riqueza é uma outra. bénédiction eza eloko mosusu, richesse mpe eza eloko mosusu. Diz entre bênção e riqueza, Baki uma é superior em relação à outra. entre bénédiction na richesse, moko aza likolo ya moninga. Uma é fábrica, outra é produto. Moko aza entreprise, mosusu aza produit. Uma é a padaria e outra é pão. Moko aza boulangerie, mosusu aza mapa. Mas a bênção que produz a riqueza. C'est la bénédiction qui produit les richesses. Então devemos ser preocupados de ter a bênção que no lugar da riqueza. Alors Seigneur litos ala préoccupé kozala na bénédiction na place ya ba richesse. Será que posso ouvir amém? Est-ce que nakoki koyoka amen? Posso ouvir amém? Nakoki koyoka amen? Aleluia. Amen. Paga o preço para receber a bênção e não paga o preço para a riqueza. A riqueza acaba, a bênção não acaba. Il faut payer prix ya kozwa bénédiction et non ko payer prix ozwa richesse. Richesse est si laka, bénédiction est si laka te. E como que nós podemos ser conectados com a bênção? Et comment on peut être De Deus. connecté avec la bénédiction de Dieu? Você deve ter um superior na tua vida. Il faut aller un supérieur dans ta vie. Reconhecer Reconnaître quem é o teu superior. qui est ton supérieur. Falei que a bênção não é algo material, Nalobaki la bénédiction est sa chose matérielle te, mas é algo espiritual. mais est sa chose spirituelle. É um poder, Et sa puissance, é uma força et sa force, que faz que as coisas avançam. ou esalaka makambo et avancer. Amém. Amen. Hebreus 7,7 nos falou aqui. Hébreux chapitre 7, 7.
sem contradição. Sans contradiction, O menor l'inférieur é abençoado est béni pelo o maior. par le supérieur. Deus estabeleceu esse princípio Dieu a établi ce principe para que a bênção do Senhor chegue até ao seu povo. pour lipamboli nzambe koma tina peuple na ye. Deus estabeleceu superiores na vida. Dieu a établi le supérieur dans la vie. Escreva as coisas, não fica distraído, me presta atenção. Prêtez attention comment makambo nazoloba. Para que essa bênção que enriquece Pour lipamboli oyo enrichisaka chega na tua vida, et koma na vie na yo, a maneira de ser conectar nesta bênção, manière ya kozala connecté na lipamboli yango. Deus estabeleceu princípio Dieu a établi un principe que através dos superiores, que à travers le supérieur, a bênção de Deus chega na tua vida. la bénédiction de l'Éternel est koma na vie na yo. Amém? Amen. E temos superiores em todas as áreas. Tozana ba supérieur na ba domaine nyonso. Na família temos superior. Na famille tozana supérieur. Deu o exemplo de Isaac, Apesa que exemple ya Isaac, como pai, lokola papa tinha abençoado os seus filhos. apambola ki bana na ye. E não esquece, Kobosana te, temos também pai espiritual. toza pe na ba père spirituel. Porque a igreja é uma família. Pour église eza famille. A igreja é uma casa. Église eza ndako. Dentro de uma casa deve haver um superior Na kati ya ndako il faut supérieur azala. que Deus estabeleceu, Oyo nzambe a établir, que Deus escolheu oyo nzambe a choisir para abençoar pour bénir o povo. le peuple. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oyo alobi amen, nzambe apambola. Fala comigo, existem pessoas Lobana ngai, il existe de personnes a quem Deus delegou a responsabilidade. oyo nzambe apesi bango responsabilité. Alguém pode repetir comigo? Okoki korepete Fala comigo que na ka. existem pessoas Loba existe de personnes a quem Deus delegou a oyo responsabilidade nzambe a délégué bango responsabilité e a missão et la mission de abençoar de bénir o seu povo. son peuple. Se escrever essa frase é muito bom. Ce qui ont commis phrase oyo eza malamu. Existem homens e mulheres delegados, Eza na basi pe mibali délégué, mandatados por Deus, mandaté pour Dieu, estabelecidos por Deus, établi pour Dieu, com essa responsabilidade, avec cette responsabilité, com essa missão avec cette mission de abençoar. de bénir. E a quem eles abençoem, fica abençoado. Ba oyo ye apamboli, ba pambolami. Número capítulo 6. Nombre chapitre 6. Estou colocando ainda alicerce antes de entrar os benefícios. Nazotia ba fondation avant na kota na ba bénéfice. Número capítulo 6, Nombre chapitre 6, verso 22 a 27. versets 22 à 27. Números capítulo 6, versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus disse a Moisés, 23, fale com Arão e com os seus filhos e diga-lhes que abençoe o povo de Israel do seguinte modo. Que ele faz o quê? Asala nini? Abençoa o povo de Israel com o seguinte modo. Apambola peuple à Israël selon mode modèle. Aleluia. Amen. A maneira de abençoar. Eza na lolenge ya kopambola. Meu Deus. Alguém pode dizer amém? Amen. Sim, vai. 24. Que o Senhor os abençoe e os guarde. 25. Não responda amém mesmo. Amen. Então pronuncia a palavra de bênção. Bazo prononcer parole ya lipamboli. Volta forte. Que o Senhor Que o Senhor os abençoe e os guarde. 25. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Amém. 26. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. 27. E Deus disse:
Assim Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel. Ainsi, 27. Repita. 27. Arão e os seus filhos Arão e seus filhos pedirão as minhas bênçãos. pedirão as minhas bênçãos. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Amém. Amém. Fala no teu irmão, Deus estabeleceu pessoas Lobana Ndekono Nzambe a établir bateau. para que Deus te abençoe. Pour Nzambe a pambola yo. Alguém tem que pronunciar palavras. Mutu moko fa prononcer parole. Então, a verdadeira herança Alors véritable héritage, são palavras eza ba parole. que pronunciar sobre a tua vida, Le parole prononcée sur ta vie, sobre o teu ministério, sur ton ministère, sobre os teus negócios. sur tes É affaires. por isso filho de Deus inteligente Yango mwana Nzambe ya mayele não pode fazer nada sem a bênção profética do seu pai. akoki kosala eloko te sans bénédiction prophétique de son père. Estamos juntos aqui? Amen. Estamos juntos aqui? Tous ensemble, Não faz nada. kosala eloko te, Não pode fazer projeto. okoki jamais kosala un Não pode projet, viajar. okoki jamais Não voyager, pode se engajar no negócio okoki s'engager te dans l'affaire sem a bênção profética. sans la bénédiction prophétique. Essa é a base da derrota de muita gente. Oyo eza base ya échec ya bato ebele. Deus diz: dirá a Arão e seus filhos Na malobi okoloba na Aron na bana na ye, para abençoar os filhos de Israel. mpona kopambola peuple ya Israël. O líder é o superior que Deus colocou. Leader aza supérieur au Nzambe atie. Vocês devem entender isso. Il faut qu'on comprendre Que em cada nação, que na chaque nation, em cada geração, na chaque génération, em cada época, na chaque époque, em cada igreja na chaque église ou família, ou famille, existem pessoas il existe des personnes que Deus estabeleceu que Dieu a établies como superiores comme supérieures para abençoar. pour bénir. Se eles te abençoar, Soki bango ba pamboli yo, você é abençoado. yo o pambola. Número capítulo 22, verso 6. Nombre 22, 6. Pode começar 5. Oui, kobanda na 5. Alguém que tinha essa revelação, Moko azaki na révélation oyo, rei pagão, un roi païen, sabia a noção que todo mundo não tem mandato de abençoar ou de amaldiçoar. ayebaki to azalaki na notion que mutu nyonso te aza na mandat to privilège ya kopambola. Privilégio não, mandato de abençoar ou de amaldiçoar. Mandat de bénir ou de maudire. Fala comigo, não é todo mundo. Loba eza mutu nyonso te. Nazo yo kabinote na tongo. Hein? Dormiram aonde? Olalaki wapi? Ah. Foi convidado. Ele também é autoridade. Ye pas sa autorité, Mas foi convidar autoridade espiritual. mais abengisi une autorité spirituelle. O profeta Balaam, Prophète Balaam, Balac que era o rei, autoridade, Balak roi autorité, sabia que neste negócio de abençoar ou de amaldiçoar, tem pessoa que Deus estabeleceu. ayebaki te na bafere ya kopambola mpe ya komodire eza na bato nzambe aetablisa. Não é todo mundo que tem direito de abençoar. Eza moto nyonso te aza na droit ya kopambola. É por isso não pode colocar a tua cabeça qualquer pessoa. Yango okoki kotia mutu na yo na bato Não nyonso pode te. convidar qualquer pessoa de orar para a tua casa Okoki kobengisa mutu nyonso tu te ou para os asambela teus mpo na negócios. ndako to mpo na Nós estamos baaffaire. a cometer erro. Biso tozokommettre baerreur. Você alugou casa, Yo quero convidar irmão para abençoar. Não se faz. ozwi ndako okebenga un frère ya kosambela esalemaka te. Se eu mandar Lebi
vai com a minha autoridade, com a minha bênção para fazer isso. Soki papa tindinga na kena autorité na lipamboli pona kosala. Se eu mandar Alex, porque lhe mandei com a minha autoridade. Soki na tindi Alex, c'est-à-dire na tindi Mas na ninguém autorité. tem direito aqui de ir orar na casa das pessoas sem a permissão do pastor. Não se faz. Mais mututi ako iko bima yemoko ko sambela sans autorité du pasteur, ça ne se fait pas. Bozokanga Papa André. Amen. Esses princípios devem ser estabelecidos na igreja. Ba principe fait à la établi na église. Devem ser estabelecidos. Il faut à la bien établi. Quem tem direito de abençoar, quem não tem direito. Nani azana droit ya kopambola, to nani azana droit ya Porque há kopambola. muita confusão na igreja. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans l'église. A Rebeca sabia. Rebecca Vos yebaki. falei aqui. Na explica ki Entre bino. Isaac e Rebeca, quem tinha a revelação? Entre Isaac na Rebecca, nani azaki na révélation. Não me responde, não começa a me olhar, estou a perguntar. Pour répondre na zotuna. Quem sabia que a promessa de Deus estava com Jacob? Nani ayebaki promesse ya Nzambe ezalaki na Jacob. É Rebeca. C'était Rebecca. Fala comigo com revelação. Loba révélation. Mas ela tinha mandato de abençoar. Mais yeba atindamaki kopambola. A mãe sabia quem pode abençoar é o pai. Mama ayebaki mutu akoyi kopambola eza papa. Não disse a Jacob: olha, eu que tenho a revelação, filho, vem no quarto, eu vou te ungir para que a promessa de Deus se cumpra. Não se faz. Ayebisi Jacob te nga naza na révélation yaka na chambre na sambela na wendre yo po ekokisama. Non. Banzunzu wana eza ya bana bute ya bato ya balabala. Essas coragens não Bozokanga. existem. Amen. Ata uzotambola na mafuta na yo na bato nyonso te. Mesmo que estás a andar com seu azeite, não é para todos. Por que estou pregando isso? Pona nini nazoteya o? Muita gente morreram. Mingi bakufi Essas coisas que eu estou a falar. na makambo nazoloba. O papai Oidepo deu um testemunho. Papa oyedepo apesi Foi témoignage. lhe convidaram para ir orar um senhor que estava doente. Babengisi ye kosambela mama moko azalaki malade. Um senhor, monsieur. Monsieur moko azalaki malade. Foi com 3 pastores dele. Ake na 3 pasteurs na ye. Quando chega no portão, antes de entrar no quintal, Ntango akomi na porte avant kota, Deus lhe disse: não entra nesta casa. Nzambe alobi ne kokota na ndako te. Papa, se Deus te diz não entra, você procura como é que vai arranjar desculpa para não entrar. Soki Nzambe alobi kokota te, luka moyen ya koran koloba excuse ko se pardonner po okota É te. a tua vida que está em jogo. Eza vie na yo nde eza en danger. Muitos vão morrer por causa das ofertas. Mingi bakokufa pona bofanda. Um homem de Deus não pode ser comprado. Un homme de Dieu bakoki kosomba ye te. Ele mandou os pastores deles Ye atindi bapaster na ye, orar para o Senhor. basambela pona monsieur wana, Ele ficou no carro. ye atikali na voiture. É por isso as coisas espirituais você tem que entender. Yango makambo eza molimo faut Quando comprendre. um homem de Deus pode te dar, marcar um encontro, depois trocou, deixa estar, não murmura. Você não sabe o que Deus lhe falou. Ntango mutu na Nzambe apesi yo rendez-vous a changer, komurmure te, oyebi te nini Nzambe alobi na ye. 13 dias depois, 3 jours après, dos seus pastores morreu de uma maneira estranha. moko ya bapaster na ye Que akufi entrou naquela casa. oyo akotaki na Significa ndako. esta morte era dirigida para o pastor. Elingi koloba liwana ezalaki dirige mpona pasteur. Mas como ele não entrou, Lokola ye akotaki te, eles que entraram, outro apanhou. bango bakotaki moko azwi liwa. Você não vai morrer. Yo kokufa te. Todas as casas não causam entrar se você não tem autoridade superior para anular aquilo que está naquela casa. Bandako akokota te soki oza na autorité te ya koannule oyo eza wana. É por isso sempre tem que andar com a cobertura espiritual. Yango faut kotambola toujours na couverture spirituelle. Bozoyoka ngai. Leia a foto, diz o quê? Números capítulo 22, versículos 5 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Mandou chamar Balão, filho de Beori,
que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave, os mensageiros foram dizer a seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. 6. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar. Venha logo para fazer o quê? Amaldiçoar esse povo. Pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-lo daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém... Eu sei que... Fala comigo, conhecimento. Loba connaissance. E ela está comigo. O quê? Connaissance. Fala comigo que é o problema de saber. Loba é o problema ya koyeba. E ele está fazendo conhecimento. Connaissance. Ele disse, eu sei. Alobi ngana yebi. Quem lhe ensinou isso? Nani enseigné yango? Ele era um rei pagão de Moabita. Yaza roi moko païen. Disse, eu sei. Alobi ngana yebi. Sei o que? Sabia o que vai? Ayebi nini? Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. Bozao até? Estão a dormir esta manhã. Esse é português que você anda falando. Estão a ouvir? Zongelango futi bazao até. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. Ainda não ouviu você amém? Não, eu que amém. Ele sabia o quê? Nini? Se você abençoar alguém, esse alguém que não tem nome, pode ser uma criança, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser um homem de negócio, mas existe pessoa que tem mandato de abençoar e pessoas ficam abençoadas. Não é só abençoar, e também esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, também, e ce qui peut me dire, fica amaldiçoado. Aplaudem ao Senhor. Não, Não estão aqui, aplaudem fortemente pela glória do Senhor. Diga ao teu vizinho, cuidado. Não estou ouvindo nada aqui. Esta manhã, você é abençoado. Eu sei que a quem você abençoa, esse alguém fica abençoado. Seja que te amaldiçoaram na vida, esta manhã, como profeta, como pai nesta casa, a sua vida é abençoada. A quem você abençoa, será abençoado. Amém? Mandou chamar, fala um termo, manda chamar a pessoa que tem mandato de abençoar. Se chama a um pai, a um líder. Pode delegar os seus filhos, ou ele próprio faz aquilo. É uma responsabilidade de abençoar, de bénir ou de amaldiçoar, ou de maudire. Estou a pregar. Fala no teu irmão, essas coisas são princípios bíblicos que devem ser respeitados na igreja. Porque a bênção determina a vida das pessoas. O futuro de alguém está na boca de pessoas. Agora o que você deve notar esta manhã, um pai espiritual, Père spirituel, é portador de bênção e da maldição. Asa porteur, il y a bénédiction, il y a malédiction. Significa o quê? O pai, papa, é espada de dois gumes.
Fala comigo, espada de 2 gumes. Lobambeli ya meno mibale. Hã? Um gume, bênção. Outra gume é que? Maldição. Moko ezali pambole mususu eza malédiction. Mas eu não estou aqui para amaldiçoar. Ngana ya te pona ko mamodi. Esta manhã é para abençoar. Na tongwa lelo eza pona ko pambola. Eu disse, essa manhã é para abençoar. Alobi na tongwa lelo eza pona ko. Receba a sua bênção. Reçois ta bénédiction. Serás a cabeça, não é a cauda. Tu seras la tête et non la queue. Será o primeiro e não é o último. Vous la première Mês de fevereiro. Mois de février. Que a derrota seja julgada. Échec est à la juger. Toda derrota que está no sangue está amaldiçoada esta manhã. O sucesso será sua partilha. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Fala comigo, papa manda vir. Le papa tindali pamboli. O que eu estou ensinando? Se você é parente, senta com teus filhos, começa a explicar as coisas. O poder da palavra do pai. Puissance a parole a papa. Primeiro, papa biológico. Premièrement, père biologique. Você tem mandato de falar boas coisas aos teus filhos. Deixa de amaldiçoar crianças. Para destruir o seu futuro. Agora, o pai espiritual agora é pior. Père spirituel é perigoso. É dangereux. Porque é o espírito que manda o natural. Parce que c'est l'esprit qui commande le physique. Amen. Amen. Alguém está comigo aqui? Amen. É por isso que tem que colaborar bem com os pais espirituais. Il faut bien collaborer. Talvez nascer numa família, o pai é malandro. O pai não sabe nada do que eu estou pregando esta manhã. Ele pode destruir a tua vida, o pai espiritual anula aquilo. Mais ton père spirituel peut l'annuler. É por isso esta manhã, tudo que falar negativamente contra a tua vida, como profeta, essa maldição está anulada. Malédiction est annulée. Anulado. Annulé. Quem disse que não vai casar, eu disse você vai casar. Quem falou que você não vai construir, eu disse você vai construir e vai habitar. Essa amém é muito fraco. Amen. Andamos a ouvir aqui, não é derby. Os demônios a gritar, não pode casar. Nós já falamos. Existem pessoas que falaram coisas, palavras que estão a te complicar a vida. É da mesma palavra que faz prosperar os outros. A bênção traz a riqueza. A bênção traz o trabalho. A bênção traz a promoção. A bênção provoca casamento. Provoca os encontros, meu Deus. Será que eu estou pregando a alguém? Samuel levantou. Disse a Saúl: quando vai se separar de mim, você vai fazer encontros. É o profeta que determina o que vai acontecer amanhã. Na Sambeli na Tongoi. Que este mês você faz encontros importantes. Encontros dos milhões. Encontros para casamentos. O profeta diz, quando vai se separar hoje. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. A bênção é uma outra coisa, Angola. Não tem nada a ver com físico. Não tem nada a ver com dinheiro. A bênção são palavras. Você vai casar. Você vai viajar. A sua família é abençoada. Estou pregando alguém esta manhã ou não? Fala comigo, pai, manda vir. Depois de se separar comigo da conversa que fizemos. Contigo, não estou falando com você. Ah, merci. Samuel na Saul. Escrevi quase toda noite.
Uma lição. O coração de um filho. Esse é que é a mensagem que Deus me deu. Amen. Alguém tem que te dizer algo, tem que predizer algo. Isso vai acontecer. Tem que se preparar. Il faut se préparer. Você será um dos grandes pregadores de grande pregadora. Amen. Serás um dos milionários aqui nesta nação. Hoje você não tem essa cara dos milhões. Mas eu como profeta estou a anunciar o futuro milionário da igreja. Milionário da família. Será você na lista dos milionários. Quando vão começar a citar, o teu nome encosta no primeiro lugar. Eu disse, o teu nome será entre os primeiros. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Eu sei. Se você abençoar alguém, esse alguém fica abençoado. Agora o que é a bênção? Fala o teu irmão, o que é a bênção? Fala comigo palavras. Sont des paroles positivas que pronunciaram qui ont prononcé sobre ti para superior. Sur toi devant un supérieur. Através de superior. À travers un supérieur. É por isso, você lê Hebreus 7:7 na tua linguagem. Hebreus 7:7. Quando alguém está a desprezar o seu pastor, não se ama, é infeliz. Tango mutu azo négliger azoloba mabe pona pasteur na yo yoko iko sepela te za mabe. Quando alguém não sabe valorizar, tango mutu ayebi te ko valoriser, quem é o seu pai espiritual? Quel est son père spirituel? A pessoa não tem ideia. Mutu ana zana ideia te. Tá onde Justino? Tá fora, ok. Esse meu filho teve um sonho ontem. Alota ki ndoto Kakanzambe. Justine. Que aconteceu coisas. Que makambo moko esale. Depois tem que proteger bem esse piano. Partiu esse piano. Depois um dos meus filhos aqui começou a explicar. Moko ya bana komi ko expliquer. Assim no som diz. Tudo isso é pai que está a arranjar isso. Os demônios que ele está a lutar com eles estão voltando contra nós, contra a igreja. Mamãe, papai, você não tem ideia que as minhas lutas é para a vossa vida. E como é que você vai brincar comigo? Pergunta, mas como é que você vai brincar com o teu pastor? Leia, mamãe, Provérbios, Hebreus 7:7. Diz assim a palavra do Senhor. E como todos sabem bem. Como todos sabem bem. Uma pessoa que tem o poder para abençoar. Merci, mamãe. Uma pessoa, interprete papai como não disse. Uma pessoa que tem poder para abençoar. Fala comigo, abençoar é o poder. Repita comigo. Fala com o teu irmão, a pessoa que tem poder de abençoar. São homens, mulheres como você. Tem erros como você. Mas ele tem poder de abençoar. Fala comigo sem contradição. Não tem nada de discutir. A pessoa
pessoa que todo mundo sabe. Boyeba yango eglise oni osne bofandi awo. Saibam toda a igreja como estão sentados. Atabo na bino mapamboli nazana ko yena batu bususu. Mesmo que vocês forem, a bênção que eu tenho trará outras pessoas. Osoka. Nasoteia. Estou a pregar. Poisana batu basokuma borgeye na vie. Existem pessoas que estão se tornando orgulhosos na vida. Yoka versão, essa mamã. Ouça bem esta versão. A pessoa que tem um poder para abençoar é sempre mais importante do que a pessoa que é abençoada. A palavra do Senhor. Amém. Quem é a pessoa mais importante da tua vida? Nani essa pessoa plus importante à vida. É aquele que recebe ou que tem poder de abençoar. Esa oya zo yamba tu asa na nguya ko pambola. Lerbit tem que se colocar no teu lugar, filho. Amen, papa. Todos os meus filhos estão aqui, estão me ouvindo? Se você Você é pregador, você é obreiro, osa ouvrier, você é como está comigo, eu sou Arão, você é meu filho. osa pemeni Aaron, yo sa mwana. Você é o Kangai. Amen. Está a me ouvir? Quem abençoa é a pessoa mais importante. Celui qui bénit, c'est la personne plus Até mutayana mutukanaye. Mesmo que a pessoa vive com a Até sua azana musasa na mesmo petróleo. que trabalha nos petróleos. Kaspana ina zoe igreja. Por que tem a igreja? Por que não tem a igreja? Não, porque porque tá anda aqui. vi. Está vindo na igreja. Bona nina lingibo sambela ye. Por que ele quer que orem para ele? lipamboli. Kasi yazana mbonga, azana ndako na ye. Ele tem dinheiro. Siko alingi na sambele bona nini? Quer que eu ore para ele por quê? Kende mbongo esambela ye. Vá com Quem dinheiro, dá ore com nós pra sambela, você. eu? Vá que a casa ore para você. Moni ba avocat ba ye pa pasteur. Essa é a razão que Pastor aza advogado. o pastor não é Ba docteur advogado. bango moko ba médico. Doutor Tem chama aqui os meus filhos enfermeiros, diretor que estão aqui. Estão aqui por quê? Não são diplomas da escola. Esa ba diplôme ya classe A T. bênção La bénédiction determina as coisas na vida de alguém. détermine les choses dans la vie de quelqu'un. Mesmo que o teu pai não estudou, mas se Deus que lhe escolheu lhe respeita. Même si papa no atanga te, soki nzambe ne aponi ye, respecte ye. Yango moni na miyebi. Essa é a razão que eu me conheço. Bomona kanga na bandako na bino te. Vocês não me veem nas vossas casas. Na olingana kufa nzala kena ya komikitisa. Vou querer morrer à fome, mas não Porque vou me há rebaixar. membros que não têm ideia. Quem é o seu pastor? Eza na ba membre baza na idée te, quel est son pasteur? Qui il est vraiment? Você chega na casa dele, ela fala que está te recebendo. Está brincando. Oye na ndako ne lolenge azo yamba yo maseki. O portador de bênção chegou na tua casa. Você está brincando. Porteur de bénédiction ye na ndako no yo zo sakana. Paulo diz: Paul alobi. nós somos pobres, Biso toza ba pauvre. mas estamos a enriquecer Mais toza ko enrichir. muita pessoa. Batu ebele. Receba a riqueza que você precisa. Yamba richesse oza nango besoin. Você é abençoado. Oza béni. Vai tornar um abençoador. Okokoma pe moto ekopambola. Aonde que você chega, a bênção de Deus entra naquela casa. Esika yo komi lipamboli ekoti na ndako. Esse tipo de membro que eu quero. Lolenge ya ba membre oyo nga na li. Você entra numa empresa, a empresa começa a crescer. Okoti na entreprise ezokola. Ozoyo kanga. Está a me ouvir? Okoti na libala bato mwana mobala bato kutaki ye bien. Il faut amata. Okitisi ye. Você entra no lar, você encontrou o homem alheio bem, mas quando você chega, você lhe Essa na baixa. baixa baba porta malher. Há mulheres que são portadores de maldades, Maldade, malchance. a má sorte. Yango wana babala kamutazana lipoli. Mutazana kitoko te kitoko esilaka. Essa é a razão que casam com alguém que tem a bênção, não a pessoa que tem a beleza, porque a beleza acaba. Makambo na otebi na makambo batata. Eu estou a pregar as coisas dos pais. Evandi sakabat. Isso faz com que as pessoas sentem. Não cobiça os bens materiais. Kolula ba bien matériel. Não segue pessoa por causa de dinheiro. Kolanda batu pona mbongo. Se você é meu filho, ninguém pode te comprar. Soki oza mwana nga mutu akoki kosomba yo te. Porque o que você tem é mais que o dinheiro. Po oyo oza nango eza plus que mbongo. Eu ando te abençoar. Nga na pambola Para que você marcar a vida de pessoas. oyo marke ba vie ya batu. Pergunta o teu irmão, quem vai te comprar? Tem quem? Tuna ndeko no nani akosomba yo na combien? Na combien? Tuna na.
Eu tenho dito Entre José e Potifar, quem era a sua fonte de bênção? Entre Joseph et Potiphar, nani azalaki source ya bénédiction. A Bíblia diz, Bible lobi, desde que Potifar meteu José no seu trabalho, na sua casa, banda Potiphar zui Joseph a cotisie na Deus começou a abençoar a casa de Potifar. babandi ko pambola ndako. Que olha, você é a pessoa mais importante daquela empresa. Viu? Yo sa la personne plus importante dans cette entreprise. É por isso Labão, Yango Laban, Labão, o tio de Jacob, non ko ya Jacob descobriu a que découvert desde que aquele rapaz entrou na empresa dele, banda Jacob a ye na entreprise na ye. o pouco que ele tinha antes Muki azalaki nango avant se duplicou. et se multiplier. Akomi kolelela mwana ko changer ba salaire 10 fois kosi. começou a gastar o Mas dinheiro do humilde, ele sapacadaga. mentiu 10 vezes. Musala nyonso kosala. Todo o trabalho que Kopanda fazia, lelo. a partir de Soki hoje, mutu abandi kokosa yo. se alguém começar a burlar, Po découvrir étoile na yo. porque descobriu a Samba longola ya entreprise goma ya yo. se tira a empresa, que a empresa fica para você. Fala comigo, é possível. É possível. Loba, c'est Il peut se possible passer. et c'est faisable. Jacob entrou como trabalhador, mas tornou boss. Jacob a koti comme travailleur na komi boss. Porque Deus mudou tudo. Pour nzamba changer. Porque ele estava enganar o miúdo. Pour ça que tromper mwana. Mutu nyonso akosala l'étoile non nzamba confondre. Toda Amen. pessoa que trabalhar com a tua estrela, que Deus te confunda. Nazopambola bino bokongengaka. Eu estou a vos abençoar, vocês vão brilhar. Nayebi ke lelo oza na eloko te. Eu sei que hoje você não tem Mikolo nada. koya okopesa nga $100,000 oyoki pasi te. Nos dias vindouros vai me dar $100,000, não vai sentir dor. Okototyeli nga na konti 50,000 papa yango. Vais pôr na conta 50,000 para Esali yo eloko te. não vai te Amen. fazer nada. Amongo zwa, mituka zwa. Mutuka ya sika na bando kochange ngo lokola nguba. Viatura Ndenge na ochange ba veste. de goba, sei que eu estou a trocar os Na lati cabelos. veste azul mutuka Eu azul. vou poder na sua Yo nde okoya na yango. Você que vai trazer. Parce que eza ebele. Porque são muitos. O que é que eu estou fazendo esta manhã? Ni nazo sala na tongo alelo. Estou prédiser. Nazo prédise. Estou profetizar. Nazo prophétiser. Isso que se chama bênção. Yango babengi bénédiction. Bom, namoni eles, ok. Estou a ver que a hora está indo. Fala comigo, a bênção é um mistério. Loba nangali pamboli eza mystère. É o quê? Mystère. É o quê? É Mystère. um mistério. Shanda yarama makoria. Amen. Mekaruze balade keria. Amen. Randa balete brasu pakaria. Amen. Mekalase cabrezo manda brasu kada. Amen. Le cabroso pakaria lava. Amém. Alguém que está a andar com o espírito da morte. Essa na mutação tampa na espírito de morte. Esta manhã, este espírito está amarrado. Na tongo alelo espírito está lié. Eu disse, o espírito da morte na tua vida, Na bimo limo a que culpa está na a te vida. ameaçar a tua Eu sou família, menaceu está amarrado esta manhã. Essa lié na tongo alelo. Ninguém vai morrer. Moto akokufa te. Ninguém vai morrer na tua casa. Akokufa na ndako na Em yeye. nome de Ombo na Yesu. Fala comigo, profeta, profetiza. Lupa elongo mosako li sakola. Senta, senta, senta. Fala no teu irmão, a sua irmã conhece o valor da bênção. Lupa lande kwa mwasi pe mobali reconnaître valeur et bénédiction. Gênesis 27. Genèse 27. Esaú aleli. Esaú chorou. Nalobi nini? Eu disse o quê? Esaú asali nini? Esaú fez o quê? Ngola aleli. Esaú chorou. Aleli po mwasi aboyi. Chorou porque a mulher o deixou. Nazotuna po ba decevoir ye. Estou a perguntar porque foi decepcionado. Papa, soba amboli lela mama. Se te roubarem a bênção, chore. Uma coisa que você não pode permitir que alguém te rouba é o quê?
benção. Et le coco permettre de que motaïba yo sa lipamboli. Yango moni bato baza bato bakisi ba luka basho baza na betuale. Essa razão os que estão disso procuram as mulheres que têm estrela. Sikongana opambole étoile zongenge juste ko mitika na mwana mbali moko boye ndoki kaka polo koso ya boudin na hambúrguer. Eu estou a te abençoar, você está a brilhar, você vai se entregar de mão beijada para um homem, um bruxo. Por quê? Porque por causa de um telefone. Você quer um telefone. Afinal, o que tem dentro de você é para fábricas de telefone. É para a bezinha do telefone. Você está ali a se exibir. Fala um termo, se valoriza. Le para muninga na yo se valorize. Eu sei que vocês andam a pesar muito no mundo espiritual. Não, vou pensar em amém. Não me dê um amém. E a pessoa você não nasce quilonga. Diga ao teu vizinho que eu tenho peso. Hã? Alguém está comigo aqui esta manhã? Fala comigo que eu tenho peso. E esse peso não tem nada a ver com a casa, não tem nada a ver com dinheiro. É o problema da espiritualidade. Amém. Diga que eu não venho aqui. A partir de hoje você é mulher com peso, homem com peso. Quem vai te arrear? Eu como teu pai estou a te fazer subir. Sobe de nível. Não vais deixar. Você é uma mulher de valor. Um homem de valor. Começa no 36, Gênesis 27. Gênesis 27. Será que estamos a comer bem esta manhã? É por isso, vocês devem me dar tempo. Vem no culto para que eu profetizar. Agora, quando você está ausente, eu estou abençoado, você não está. Quem está a falhar? Eu estou a perguntar a você. Fala um termo, dá o tempo ao pastor para te abençoar. Ok, mamãe. Gênesis capítulo 27, versículo 36. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Esaú disse: esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho. E agora tirou a bênção que era minha. Tirou o quê? A bênção que era minha. A tua bênção ninguém vai roubar. Está a ver vosso mal? Eu me levanto como você. Essa é Yaya na yo. Mesmo teu irmão. Essa é Leque na yo. Mesmo teu irmão menor. A coíba Yayo. Não vai roubar o que é teu. Amém. Fala um termo, existe ladrões de bênção. Esaú disse que me tirou o quê? A minha bênção. 37. Escute, leia a Bíblia. Abre a Bíblia, estamos a ler. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Amém. A outra língua diz, será que não reservou? Na langagem muçulmana, eu reservei. Não guardou uma bênção. Estão comigo. Exato. Esaú sabe muito bem que tem Diga o pai que tem tido a bênção. Os filhos estão a fazer guerra. Que cada pessoa puxa. Diga ao teu vizinho, puxa que você deve puxar. Se tu deixar para Jacob, vai levar. Se tu deixar para o irmão Levi, vai levar. Isso depende da tua atitude. Todos nós somos filhos. Mas não são todos que receberam. Sim, filha. 27. Isaac respondeu:
Eu já dei a Jacó autoridade sobre você. E fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Eu disse também. O que é bênção? Fala comigo palavras. Não estão falando mesmo. Vou pensar que eu não lobate. Tem gosto de falar. Eu disse que também terá o que? Trigos. Terá que carros. Terá que empresas. Terá que diamantes. Eu disse. Receba também a sua parte. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. 38. Porém, Esaú insistiu. Estão a ver. Insistiu. Será que o Senhor tem só uma bênção? Só tem só uma bênção. Essa é essa balete. Isso tem que ver com a herança. Não é dado a todos. A herança é dado somente a uma pessoa. Herdeiro. Isso tem a ver com herdeiro. Não existe bênçãos, mas existe bênção. Uma só bênção. É a bênção de Deus. Ok. Abençoe também a mim, meu pai. Abençoe também a mim, meu pai. E ele está fazendo luta para que o pai te abençoe. Diga ao teu vizinho, bunda para papá a pambola. Você não está aqui, ele fala mesmo. E há um preço a pagar. Depois eu vou vos falar qual é o preço a pagar. Exana prix a payer. Après na kolobana bino prix nini ezali ya kopayer. Ok, mama. E começou a chorar alto. Fala, Vanda. Começou a chorar. Abandi kolela na mongongo makasi. Significa sentou até no chão, mama. Ela aqui se est avandi tina mabele. Mami. Acabou tudo. Alelele nini? Chorou o quê? Você chora por mobile moko aboyo. Você é boera ya? Ozolela por mobile atiki yo. Alela só que lhe pamboli ekei. Chora quando a bênção vai. Poli pamboli ekoyelo mi bale bien koleka zoba wana tika yo. Porque a bênção vai te trazer homens bonitos mais do que aquele burro, aquele tolo que foi. Não fica complexado. Não fica a chorar à toa. Chora quando você não é abençoado. Não, nós vamos cabinar na tonga dele. Não estou ouvindo nessa manhã. Está a me ver que estou muito sério. Eu estou a falar as coisas que fazem com que as pessoas se dão bem e as coisas que fazem com que as pessoas ficam mal. Chorou por quê? A bênção basou. E quando Jacob fugiu, que ela não levou casa, não levou animais do pai. Tudo para Esaú fica com as casas também. Cheque blanc. Ele pegou o cheque branco. Você mesmo vai preencher. Cheque blanc. Chama a bênção que é o cheque branco. Mas já assinado. Agora você vai começar só a preencher montante. Olingi 5 milhões o cotici. Olingi libala o cotici. Yango moni Jacob akenda célibataire azongi na demomi. Essa razão que Jacob foi solteiro, mas voltou com duas damas, duas pintas. Akenda neloko te azonga boss. Voltou, foi sem nada, samba travailleur azonga na ba travailleur. Foi sem trabalhador, voltou. Na lobi okobima maboko pamba. Estou a dizer que será. Me okozonga maboko pamba te. Mas não vai voltar de mãos vazias. Estou pregar alguém esta manhã. Que não tem bênção, lela. Motu azana de pamboli te chora. Agora, quando alguém está chorando, conhece o que se chama a bênção. Ce qui mutazolela, c'est que ayebi li pamboli ezani.
Igreja, vamos pregar coisas sérias esta manhã. Respeite o homem que tem bênção de Deus. Não lhe abandone porque está passando crises. Vai assustar amanhã que essa pessoa que você deixou tornou uma outra. Preguei. Natei. Preguei. Até agora ainda não preguei o meu tema. Estou na introdução. Estou falando acerca do quê? Dos benefícios. Primeiro benefício de bênção. O que a bênção nos traz na vida aquela? Lipamboli. Amém. Lipamboli. Amém. Nateia. Posso pregar? Eu começo com o meu tema. Tenho comigo aqui 10 bênçãos. Nazana de benedição. O benefício, perdão. O benefício. Mas deixa-me descer 2 ou 3, vamos acabar. Na gotica de UB3 tô só sudissa. Mas ele ainda não vai cá de. Bom, tá bom. Vou respeitar. Nós vamos respeitar de cara. Amém. Amém. Primeiro, benefício. A bênção do teu pai. Lipamboli a papa na yo. Aleluia. Amém. Não falha. Eratakati. Que ela, estou falando o quê? A bênção na lobi lipamboli não falha. Eratakati. Que abre ali a tua Bíblia. Quem pode gritar comigo não falha. Nani akokiko gange longola ngake eratakati. A escola pode falhar. O diploma pode falhar. A tua beleza pode falhar. Os teus relacionamentos podem falhar. Mas a bênção de um pai que Deus estabeleceu que ela, os anos podem passar, não falha. Se me derem homem que Deus te abençoe. Diga comigo, entrou o Pai. Gênesis 27, 33. Gênesis 27, 37. 33. 33. Eu quero a Bíblia preta. Lê aquele na Bíblia. Bom, vai ainda ali. Vai na tua linguagem. Natei nani bandeko. Estou a pregar quem? Bandeko wa bolingo. Bem amados. Boko pambolama. Estão assim abençoados. Se são felizes, bobete maboko. Só que bozana e sengo aplaudem. Só que na coteia malamo bobete maboko. Se eu estou a pregar bem, aplaudem. Sim. Gênesis capítulo 27, versículo 33. 33. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E Isaac ficou agitado e começou a tremer muito. E disse: Então, quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Deu àquele homem a minha bênção. Quem homem é esse? Jacob. Ele é quem será abençoado. Ele é que será abençoado. Quero uma outra linguagem. Verso 31 diz: logo que Jacob, Isaac acabou de abençoar. Verset 31, o Jacob chegou a Esaú. Jacob a comi Esaú. Nunca chegarás atrasado. Jamais au retard. Na hora certa da bênção você estará presente. Na era
le pamboli pour que la présent. Na module molimo ko ya retard. Eu amaldiçoo o espírito de vir atrasado. Vous demandez un bolo bater. Estão a ver como não estão falando? Entre Jacob e Esaú não aí avant. Entre Jacob e Esaú, quem que veio cedo? Papa começa 31 ba outra langa kachina ukosi. Está a me olhar, estão a pensar que eu estou a mentir. 31. Keba na mulimo ya retard. Ya bisa fazer na mulimo ya Cuidado com o retard. espírito de atraso. Fala com teu irmão. Cuidado. Cautelem. 31. 31. Esaú foi também preparar um prato saboroso e levou ao seu pai e disse-lhe: ó pai, levanta-te e come a caça do teu filho para me dares a tua bênção. 32. Isaac perguntou: mas quem és tu? Ele respondeu: sou Esaú, o teu filho mais velho. 33. Não, é 30, papá. Verso 30, antes vem 33. Desculpa, vamos lá, 30. 30 a 33. 30. 30. Depois de Isaac lhe ter dado a bênção, Ué? Jacob saiu de junto do seu pai e Esaú chegou da caça naquele preciso momento. Fala no teu irmão, você chegou que hora? Tu não deconaio ou come Ernini. Não, você não bate, Não estão a falar, só estão a olhar. na Bíblia. Estou a ler aqui na Bíblia. Mkolo benediction aí é Ernin. O dono da bênção veio que horas? Ah? Não, deve ser tu não fazendo. Mkolo benediction aí é Ernin. Pergunta ao teu vizinho, o dono Benedição da essa aqui é bênção veio que nada. horas? A bênção era de quem? Verset 1 a 4. Versículo 1 a 4. Isaac ayebisa Esaú, mwana nga yonde mutu nalinga pambola. Esaú disse ao teu filho, você que eu amo, eu preciso te abençoar. Nalinga tikelo heritage. Preciso deixar-te a herança. Metala era zoia. Mas olha a hora em que ele vinha. Até papá linguio, você próprio tem que colaborar. Mesmo que pai ama-te, eu não vou colaborar. Então eu retar muito aí avant a bendia eu. Quando você vem atrasado, quem vem cedo vai puxar. Yebisa muningeza makamba violência. Diga ao teu vizinho, tem a ver com a violência. Eu retar na zelaga eu. Você veio tarde, vou ficar a te aguardar? Não. 33, mano. 33. Isaac ficou terrivelmente preocupado e disse: na yemoko papa yebi kiri kamba sali esuki. Até ele mesmo, o pai, sabia que o que ele fez ficou como preocupado. Porque deu a bênção numa pessoa errada, segundo o pai. Mas segundo Deus, é ele a pessoa certa. Selon papa, ele pambolha a peça aqui na moto. Oye, essa aqui aí é. Mas selon Zambe, ele pambolha essa aqui vraiment aí. Mas então, quem é que veio antes trazer-me a casa? Quem veio antes? Nani aí aqui avant. Em nome de Jesus, nunca chegará tarde. Na compra da Yesu, como retarde. Quem pode ser abençoado é a pessoa que vem antes. Moto é a pambola, mas asa moto aí avant. Vocês não conhecem o mistério de chegar cedo na igreja? E é ministério como avant na igreja. Eu não estou a ouvir você também. Talvez a primeira palavra que eu te saiu da minha boca era sua, mas você não estava presente. É por isso que deve correr. Ninguém pode ficar em casa girar. Casa fazer o quê? Quem veio antes? Vai, papá. Mas então quem veio antes trazer-me a casa? Me trazer a casa, me trazer a oferta. Eu já comi. Já comi. Fala comigo, as ofertas atrasadas não servem nada. São ofertas podres. Muito só que ali não é deixar. Quando a pessoa come, comeu. Já está saciado. Está saciado. Até o lambe ngulo. Mesmo que você cozinhe a pouco das 12, não vai dar certo. Já está repleto mesmo. Já comi. Eu já comi antes de tu chegares. E já lhe dei a bênção. Já lhe deu o quê? A bênção. E, portanto, que ela fica abençoado. Fica como abençoado. Diga não falha. Até aí baqui ango. Mesmo que ele até aqui na ndenga mesmo que veio como
Mais le col a c'est bimi. Mas como já saiu, Et qui est déjà. já foi. Eu disse É aqui, tarde demais exato para que tarde. alguém tire a bênção que eu já recebi de Deus Samuel. Como tolongola lipambo lyonga na sua erro. Ni ele próprio pai não vai retirar. Daí moko papa kolongola ngo lisusu. Loma nanga asi ekota. Liga já entrou. Emona na makila, emona na misala, na sambelig. Lipambo li etikali libera na A vida. bênção ficou de vez na tua vida. Na soka meni bien. Eu não estou ouvindo bem o teu amém. Loba nanga etikalaka. Diga que fica. Loba nanga erata Não kate. falha. Na sambeli na tongo. Eu oro na manhã. Soki de na Deus. zatata na yo. Se eu sou teu Na pai, bamboli vina eu yo. abençoo a Na tua bamboli vida. destine Eu na yo. abençoo o teu destino. Okotelema. Faz-te levantar. Bakomona nzamba Vamos telemi. ver Deus de pé. In Em Jesus. nome de Jesus. Tudo que está complicado. Não se Esta manhã torna fácil. Natomba ele coma fácil. In Jesus name. Natomba na Yesu. Isaac disse, já lhe deu a bênção, Isaac alobi na PC deja lipamboli. não tem como retirar. Nazala suna ndenge akoki kolongola yango te. Significa não falhou. Elakisi ke erate te. Ekotaka mbala moko. Isso entra de uma vez diubo. Na sambeli na tongo. Eu oro na manhã de Deus. Eloko babengaka bendição. O que é chamado bênção. Ekota na vina yo Que libera. entra na tua vida de vez. Ekota ya mobimba. Que entra por inteiro. Ya ndambo te. Não a metade. Elata yo. Que revista. Vamos susu baolo bameni te Os outros bazore. não estão a dizer amém. Loba nanga eratakate. Diga não falha. Benediction esalaka nini? A bênção não faz o quê? Não falha. Ya batata Dos pais. eratakate. Não falha. Ya tata biologique ekorate. Do pai biológico que pode falhar. Classe otangi omoni eloko ezosimba te erate. A escola que você estudou, estás a ver que não está dando nada certo é porque algo falhou. Mais soki lipamboli ya batate bimi. Mas se a bênção dos pais sair, Eratakate. não falha. Ye moko ayebi yango. Ele mesmo sabe. Esaú abanduko yo papa bongo tiketa ndambo te. Alobi Esaú papa. começou a reclamar. Eloko wana bakataka yango te bapesaka yango ya mobimba. Eza nkodia. Bakabulaka nkodia na famille. E isso não dá metade, isso dá-se inteiro. A herança não se dá metade, dá-se por inteiro. Yango wana. Essa razão. 1 Samuel 9:6. 1 de Samuel 9:6. Garçon oyo atamboli na Saulo ayebi te nini? Esse moço que andou com Saul. Alobi nesta cidade há homem de Deus. Vai filho. Alobi na filha eu moto na nzambe moko azali. 1 Samuel 9:6. Em Samuel 9:6. 1 de Samuel 9:6. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Então o criado disse-lhe: Espera, há nessa cidade um homem santo e muito respeitado. Há nesta cidade, há nessa igreja homem santo de Deus. Na filha oyo, né? Igreja oyo examo tomoko azamo Em santo. cada cidade há homem de Deus. Na chaque filha exana é nome de Em Deus. cada rua, em cada igreja. Na balabala, Não brinca. balabala chaque igreja. Existem homens de Deus. Exana bato na nzambe. Eza makambo ya associação ya bato te. Isso não tem a ver com a associação das pessoas. Ué, Há nesta cidade um homem santo e muito respeitado. chama Porque- aquele. Não, papa, malembe. Tá com a Bíblia, malembe. É homem que, quando você começa a considerar o profeta é pecador, o bebê. Ele Tá diz o comigo. que? É homem Santo santo. Azamo santo. E respeito. Pe azar Muito respeitar. Muito, papá. Azar Não começa a faltar respeito aos homens de Deus. Kozanga ka respeito na bato na nzambe te. Oza na mbongo, oza na nini. C'est quoi ça? Porque você tem dinheiro, você tem que é isso? Yebisa muninga no respeito na mutu abongi Diga ao respeito. ao teu irmão respeito a quem é devido. Dá respeito a quem é devido. Ué. porque tudo que ele diz Tudo que ele diz Nyonso ye alobaka acontece. esalemaka.
Eu me levanto nesta manhã. Este mês vai se alegrar. Vai ter êxito. Levantei que tudo que Deus levanta. Eu vim dizer no ar de Angola. E a terra de Angola torna-se fácil para você. Começa a te respeitar. Em nome de Jesus de Nazaré. Tudo o que ele diz. Não disseram o que ele falou. Não é todo aquele que impõe as mãos. Exato, eu não sacotia a lobo. Que ele diz. Acontece. O problema é que alguém tem que te falar. O problema é que alguém tem que te falar. you. Para que isso aconteça. Amém. Estou a pegar quem? Eu me colocar cá. Vai há dias vindouros aqui. Tu banda com baile sabatu vem mariagem balamoko. Vais começar a fazer casar 20 casamentos no mesmo dia. Só que os na lista batu na yambangoloa. Se está na lista dessa pessoa, receba. Tudo que ele diz. Nyonso oye alobaka. Benediction exama loba papa. A bênção são palavras. Yangwana ko provocar kabatute aloba nuna kanda exama be. Essa razão não provoca alguém que te fala com ira. Kate perno espiritual asilikele yo exama malediction. Não queira que teu pai espiritual fique irado contigo. É uma maldição. É malamute. Não é bom. Natei. Preguei. Eu disse segundo, disseram dois. Vou falar o segundo. Segundo. Quem está a comer bem na manhã de hoje? Eu estou a ver como é que a tua estrela está a brilhar. Este ano haverá surpresas. O trabalho vai vir à tua procura, você não vai à procura do trabalho. Vão ligar-te eles mesmos. Eu disse, eles mesmos vão ligar para você. O dinheiro vai vir até o encontro, você não vai ao encontro do dinheiro. Au nom de Jésus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu declaro essa semana a favores de Deus que possa em todo sítio onde tu fores que seja favorecido. Em nome de Jesus. Segundo, e a mi bale. Benefício a mi bale. A bênção do Pai posiciona e estabelece pessoas no baixo e alto nível. Nível é C. Merci. Amém. Vou repetir. Eu disse a bênção do Pai posiciona e estabelece pessoas no baixo nível ou no alto nível. Para não repetir nível, é no baixo e alto nível. Merci. Amém. As coisas que eu estou a pregar é um mistério. O Pai determina através das suas palavras posicionamento. Papa a determiné que não se lhe malupa na posicionamento. Gênesis 27, 37. Gênesis 27, 37. Vamos lá, Kiala. Estou a pregar aqui. Estou no fim. Alguém está aqui. Não vais perder o teu lugar. Mesmo que te enfeitiçarem de que forma, não vão te aguentar. 27, 37. Gênesis 27, 37. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Isaac respondeu a Esaú: Já lhe dei o poder de mandar em ti. Já dei o poder
du mandat em in ti. ti. Na pese déjà pouvoir ya kotinda likolo na yo. Bozoyo kango. Amen. Na français balobi nini? Je l'ai établi. Em francês disseram já lhe Maître. estabeleci como mestre. Português diz Senhor Senhor, sobre ti. likolo na yo. Yaya bakomisi eleki loba nanga yaya. O humano ficou. Moko menor. akiti. O outro desceu, Basho. o baixou. Moko E asani. o outro fez que Siko subir. nana osala makandoki wana nyoso tu. Que está a fazer aquela bruxaria toda. Nona soka binote Eu nani? não só vos ouvi. Yebisa voisin banga nzambe. Diga ao teu vizinho, tema a Deus. Papa okoza olo kiti. Pode estar por cima, mas vais arear. Vais baixar. Vai fazer o quê? Baixar. Eu ouvi wana penda reiar wan sokure. Amém. Ah balobi je l'ai établi ton maître Aqui disseram que eu o estabeleci como seu mestre. como Senhor manda em Senhor. você. A cozinha de coluna. Entra um irmão menor e mais velho, quem vai mandar quem? Normalement. Normalement, na coicotinha. Mais ele pamboli a tata. Mas a bênção do pai E posicionner ele que é como a yaya. posicionou o irmão menor que fica o irmão mais velho. Makambo eza makambo agité, eza makambo benediction. E o que tem a ver aqui não tem a ver com o ser mano, mas sim tem a ver com a bênção. Okotika laka na ki yaya na yo. Vais ficar sem mano. Menkodia leki ndasi. Mas a bênção ou a herança está com o irmão menor. Bozolo ba meni te. Não está a dizer amém. Na sambeli na tongo. Eu oro na manhã de hoje. Na loba. Posso falar? Na mani bozolala. Estou a ver que estão a adormecer. Est-ce que na loba? Posso falar? Na sakola. Posso profetizar? Na positionner. Posso posicionar? Arase kandala baba. Amém. Na telemi lokola fils de prophète. Eu me levanto como filho do profeta. Lokola mwana dayo Como Samuel. filho de Daio Samuel. Oko como chef à famille. Vais tornar chefe de família. Na sakoli lokola mwana Eu prophète. profetizo como filho Na do profeta. entreprise wana esiko Na zosala. empresa onde você trabalha. Okoma numéro 1. Você torna o número 1. Ale yamba ngolu wana. Receba esta graça. Oko koma yaya ya bat. Vai ser dado dos Na outros. classe okozala chef. Na escola você será Na chefe. bakolege yo Nos komanda. colegas você vai Na mandar. musala okomanda. Trabalho vais mandar. Na commission l'homme le plus Ele important. torna o homem mais La importante. femme la plus A importante. mulher mais importante. Yamba position wana. Receba esta posição. Amém. O pai, Papai, à travers de bênção, não será ele pamboli posicionou. a posicionner Entre o irmão entre Yaya, mais velho Yaya Mukolo, e o irmão menor. na Leki. Makambo ezosala mate. Será que essas coisas não estão a acontecer? Même na mokili. Mesmo no mundo. Eza makambo élection te. Isso não tem a ver com a eleição. Ata peuple votou mais bazui pouvoir, mutu aza na autorité, apesa ngo mutu mususu. Mesmo que o povo votar a você, mas quando vão pegar alguém que tem autoridade, vai dar outra pessoa. Eza nkode yazotikela ngo mutu ya lingi. Isso tem a ver E eu com a herança. votei, eu. Ele está dando a pessoa que Mengana ele quer. voté oi. Você foste votado, mas eu voto também este. Na voté yo pe. Eu também Lokola voto nouveau président. como novo presidente. Yana batu bazoni bazana Há ki. pessoas que não estão a acreditar. Balani muluba moko bakabila na pamboli yo. Usepelise motema ya mwana muluba. Eu segui Baluba que disse: Kabila, eu te abençoo, porque você fez alegria o coração Kabila do benda Muluba. uza wen. Uzande kuna biso uza Rwanda tetubusa Disse, naki. afinal, você é nosso irmão, você não é ruandês. Nós esquecemos. Kabila kabanga. Kabila reina. Na sambeli na tongo yo. Eu oro nesta manhã. Na voté yo na entreprise Eu na lokola voto. PDG. Lokola directeur. Como diretor. Yambango luana. Receba esta graça. Amém. Alguém tem que te posicionar na vida. E se ninguém mudar posicionar na vida, Através das suas palavras, não será maloba. depois vai vir a materialização. Péssima materialização coia. Ah, unazopambolo batu basate. Aqui estou a te abençoar, não tem Vanda. ninguém. Pode sentar. Bandeko.
Irmãos, estamos a dar o que está acontecendo no mundo. então só pensa que hoje o Salema na Moquinha. Antes das eleições, Avant da eleição, o novo presidente do Congo presidente Sika Congo, foi ter com um profeta em Ghana. a quem daqui consona profeta moko na Num Ghana. culto como esse, Na quinta moko lokola o profeta lhe disse: vai, profeta FC no Kende. mês de janeiro Na mois de janvier, 2019, na 2019, você voltará aqui presidente do Congo. Yokozonga a representar a presidente O Congo. profeta vai colocar no Os profetas são tipo feiticeiros. baloki election ya bato yesi atie mutu na ye. Enfeitiçaram a eleição dos outros. Eles já posam o quê? President azaki 3e na vote. A pessoa que se tornou presidente era terceiro no voto. Nzambe asi atie ye na nzela Mas profeta. Deus havia lhe posto Na a lobby, eleição profeta. vai ye ata ba dossier bakotisi ya yo. Eu disse É todo coisa da tipo de primeira documento, dossiê assinado. mas o teu será o primeiro documento a ser assinado. Nazoteya mutu moko to te. Eu estou a pregar alguém ou não. Baprofete baza batu te. Os profetas não são pessoas. Baza maboma. São loucos. Balobaka makambo mosusu yo koyeba te. Eles falam coisa que você não sabes. Oh, to marché. Ah, não vai Oh, toquei na recours na cour vamos no constitutionnelle. recurso. Mais Nzambe asi atie aki mutu. Mas Deus já havia posto. Il confirme les paroles de ses serviteurs. Ele confirma a palavra dos seus Soki servos. naza profete na Se ndako eu oyo, sou profeta nesta na casa, mois ya février no oyo, mês deste fevereiro, batémoignage ebima awa. haja testemunhos aqui. Le témoignage en cascade en désordre Testemunho em desordem. ya makambo ya minene ya Das mike te. coisas grandes não coisas Pesanga pequenas. amen 3 fois. Dê-me um amém 3 vezes. Amém, amém, amém. Sikoyo tuna voisin non. Pergunta ao teu vizinho. Congo mobimba 85 millions. Congo inteiro 85 milhões. Millions d'habitants. Milhões de habitantes. Mais mutu mususu aza congolais te a voté mutu. Mas outra pessoa não é congolês, mas votou. Prophète ghanéen de nationalité. Profeta que é ganhando de nacionalidade. Mais il a voté na place ba congolais. Ele votou no lugar dos congoleses. Esalami tote. Aconteceu ou não? Nous nazo tuna bino esalami tote. Estou a perguntar a vocês, aconteceu ou não? Yebisanga papa voté na place nanga. Diga, pai, volta no meu lugar. Loba signé na place nanga. Assina no meu lugar. Na signé passeport na yo. Eu estou a assinar o teu Ba passaporte. visa ebanda kotonda na Os vistos désordre. começam a encher em desordem. Au nom de Jésus de Em Nazareth. nome de Jesus de Nazaré. Amen. Amém. Nzambe nanga ye. Meu Deus. Bon, tosukisa kaka. Vamos findar somente 11 horas. aqui. 11 Já falei, horas. vamos acabar 11 horas. Não Amen. vai deixar teu cociça. Olimbisanga na kanka verse asuka. Perdoe-me, vou ler somente o último versículo. Soki boboyi botelema na bino na tiki Se na. negarem, pode levantar, eu vou deixar. Botelema kasi na tiki na respecte. Levantem, eu vou respeitar. Na pesa. Amém. Acabou ali a mzinga tala katabai. Telema sikozali. Levanta onde você está. Loba na voisine a suivre. Diga ao teu vizinho a seguir. Ta kuyar? Ezaki toko, Ta dos. elengi. Yango nalingi botongela nzambe bozala lese mpona banda kobombarde. Por isso que eu quero que vocês construam para Deus, para que eu possa estar tranquilo e eu possa pregar muito bem. Tombola maboko banda kopesa Levanta a nzambe tua mão e merci. começa a agradecer a Deus. Loba na nzambe merci naza beni. Diga a Deus obrigado porque eu sou abençoado. Tombola maboko loba na nzambe Levanta a merci. tua mão e agradeça a Deus. Já não há valor Yes. do dia raiar. Mekala baba baba baba. Estava a cena que me impressionou. O anjo preso a Jacó e por sua bênção lutou. Yes. E jamais desistiu. Levanta as mãos, canta conosco essa canção. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção
sentir, sentir. Seja concentrado. Nada vai impedir a ação de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar, sentir, sentir. E nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar, sentir, sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Levanta as mãos, começa a vibrar em língua. Nenhuma dessas palavras que vai cair. Nenhuma dessas palavras vai me escapar. A bênção do Pai não falha. Começa a declarar: eu sou abençoado. Essa mês sou abençoado. Essa semana sou abençoado. Ninguém vai me bloquear. Ninguém vai me destruir. Já estou abençoado. Profetiza, declara na tua boca. Começa a vibrar, estás aonde? Começa a bater palmas, profetiza. Eu sou abençoado. Eu estou... Tem peso na vida. Não sou qualquer pessoa. Eu não sou qualquer mulher. Rakandaraza. Mekelegedekeyana. Já não há luz do dia. Esse tipo de mensagem precisa de louvor. Estava cena que me impressionou. O anjo fez a Jacó, por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele desistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistiu, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar, sentir, sentir. Yes. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. In Jesus' name. Começa a amaldiçoar a derrota neste mês. Todas as forças que reclamam pessoas para ser derrotado, começa a destruir agora. Manda julgamento de Deus. Começa a amaldiçoar a derrota no teu sangue, na tua família, no teu trabalho, nos teus afazeres. Começa a amaldiçoar. Vamos.
S'il trouve uma segredo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Tão bom que mo pepe boia, ele não tocou matali colo, pois os amor sigamos pepe na bancate na yebi yosa na bancate na yebi tango mo pepe mo pepe boya elongo toko mata likolo oyo zamoko siamo pepe sabangate na yebi yosa sabangate na yebi yosa. A minha bênção, Lipamboli na ngai, a bênção de Deus, lipamboli na nzambe que enriquece a pessoa, oyo enrichissaka bato continua sobre as vossas vidas. e continue likolo ya bavi na bino In Jesus' na name. nkombo na Yesu. Amém. Amen. Podemos sentar. Tokoki kovanda Esse culto tem muitos objetivos. kilti oyo eza na baobjectif ebele. Quero os irmãos que estão ali de pé, sentam, por favor. Bandeko baza ya kotelema bovanda na bolingo na nzambe. Quem estão fora, entram. Baoyo baza libanda bokota. Amém, igreja. Amen. Quem foi abençoado esta manhã? Nani apambola mina tongwa lelo? Fala comigo, estamos a subir. Loba elongo na nga tozomata. Queria esta manhã, Nalingaki na tongo oyo. amanhã será dia quanto? Lobe kozala le 40e, 4 é dia que? le 4 eza mokolo nini? Do herói vai nascer amanhã. Ero moko akobotama lobi. Amém. Amen. Cada data importante do país deve ser espiritualizada. Chaque date oyo ezali important na mboka esengeli koespiritualize yango. Significa amanhã às 6 Elakisi lobi na 6h. temos um culto dos heróis. Toza na kiti ya baero. Ah? Nominamos o quê? Denominamos o quê? Te denomine yango nini? Culto Kiti ya dos baero. heróis. Será 6 até 8h30. Ekozala 6h kino na 8h30. Na hora do culto matinal. Ere ya kiti matinal. Então faz tudo para chegar aqui. Sala nyonso okoma awa. Amanhã teremos uma unção especial para os heróis. Lobi tokozala na onction spéciale pona baero. Nasceu um dia. Apota Esse mai senhor mokolo. depois tornou o primeiro presidente de Angola. Depois tornou-se primeiro presidente de Angola. Sima akomi premier président. Não. Não. Não, o dia dos heróis, o 4 de fevereiro, os heróis que conquistaram a independência. Sim, Obrigado. amém. Já foi numa outra coisa. O pai Os heróis venceu, já foi, não é? São Herói. guerreiros Bazaba guerrier. que podem levar a vitória para a família. Oyo bakoki komema elonga na famille. Essa unção que eu vou ungir amanhã cedo Onction oyo ndenga na kowende na tongo será tongo. unção para os heróis. Ekozala onction pona baero. Você vai sair este mês,
vencedor contre derrota. Yokobima na moi oyo vainqueur contre ba échec. Merci. Obrigado. Então, amanhã 6 horas. Lobi na 6 heures. Lokola mtu ezana fresh angona boa aqui déjà. Com a cabeça está ainda um pouco fresco, então lancei. Aleluia. Amém. Quero levantar primeiro, vou orar para o grupo, os departamentos das senhoras. Lelo nazo ko tele misana no ba département ya ba mama.